Quem está pronto para ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Amém. Então vamos ao tema dessa mensagem no telão. O que o poder de Deus pode operar? Faça essa pergunta para você. Diga, o que o poder de Deus pode operar na minha vida? Diga, o que o poder de Deus? Eu gosto de títulos de tema com interrogação, com perguntas, porque isso nos faz refletir, amém? Muitas vezes nós vamos no automático, nós não paramos para pensar. O poder de Deus é algo grande, algo ilimitado. E o que esse poder pode operar nas nossas vidas? Diga tudo. Diga tudo. Amém, eu creio que assim é. Em Efésios 3, 20 e 21 diz a palavra de Deus: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diga, toda a glória, diga, toda a honra pertencem a Jesus. Diga, hoje e eternamente. Diga, Deus pode fazer infinitamente mais, diga assim, do que tudo quanto eu penso ou eu peço. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nessa hora, Senhor, nós falamos contigo porque nós queremos que Tu és um Deus, Pai, um Deus perfeito. Tu és um Deus, Pai, de amor bondoso. E nessa hora, Pai, o Senhor nos aquieta, o Senhor coloca-nos sentado para ouvir a Tua palavra, Jesus. A minha oração nessa hora é para que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar com cada um dos meus irmãos, Pai. Nessa hora, Pai, que eu seja um instrumento, que eu diminua, que Tu cresças, Pai, e que a Tua obra seja feita, Jesus. Nós cremos que o Teu poder é grande, o Teu poder é ilimitado. E nessa manhã, Pai, nós veremos ainda hoje grande glória, Pai, operações de maravilhas, sinais, prodígios, porque o Senhor é fiel, Pai. Fala-nos, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós oramos, Pai, no Teu nome santo, para a Tua honra e glória, e aqueles que creem digam amém e amém. Dê um aplauso de gratidão ao Senhor. Aleluia. Louvamos a Deus pela vida da nossa bispa Silmara, que está aqui conosco. Amém. Em perfeita vitória. Amém, glória a Deus. Vem cá, bispa, vem cá, vem cá. Sai dessa fumaça que te esconde aí. Amém. Vai descer? Não. Amados, Deus é maravilhoso. Diga, Deus é maravilhoso. As tempestades vêm, os levantes chegam, mas Deus é fiel. Estamos felizes, bispa, com esse retorno. Cremos que Deus foi fiel, continua sendo fiel. E eu acho que essa igreja te ama. Amém, glória a Deus. Amém. Pode sentar. Amém, Deus é maravilhoso, amados. Meus irmãos amados, benditos, ovelhas do pastoreio de Cristo, aqueles que têm um plano perfeito. Olha, você sabe que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você não tem um plano de fracasso. Quando Deus te predestinou em amor antes da fundação do mundo, Ele não escreveu um plano de derrota para a sua vida. Pelo contrário, Ele escreveu um plano de sucesso. Ele escreveu um plano para você reinar e governar. E nesta manhã você sairá daqui cheio do poder de Deus, da glória de Deus, porque Ele é fiel. Se você crê nisso, diga amém. Então eu quero iniciar esse culto, esse momento da palavra, dizendo que nós precisamos viver conscientes, com uma consciência de que dentro de nós já existe, não é que vai existir, dentro de mim, dentro de você, já existe um grande poder. Há um poder ilimitado, porque esse é o poder de Deus. Você tem um potencial que talvez você ainda não se deu conta. Há um poder dentro de você que é um poder que faz com que você seja uma pessoa sem limites. Diga, eu recebo essa palavra. E esse poder, ele não pode ser perdido, amados. Então, nós vamos trazer à nossa memória, nessa manhã, o que nos pode dar esperança. E conferir coisas espirituais com coisas espirituais, testificando na palavra o que o poder grandioso de Deus pode fazer em nós e em nossas vidas, amém? Nós vamos aqui entrar em vários versículos onde nós vamos conferir coisas espirituais, vamos ver o que esse poder grandioso e ilimitado pode fazer em nossas vidas. Amados, o Senhor
pode tudo. Diga: o Senhor pode tudo. O seu poder é incomparável. Amados, não dá para comparar. Se eu ficar aqui esses 40 minutos tentando comparar, não tem como, não há como comparar o poder de Deus. Nós podemos tentar imaginar, tentar relacionar, não há como. O poder de Deus é algo ilimitado e esse poder está em nossas vidas. Em Salmo 89, 5 a 7 diz assim a palavra de Deus: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Nós estamos na assembleia dos santos, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Amados, não há nada que se compare ao Senhor, nem os anjos, nem a grandeza dos anjos, dos arcanjos, nada se compara ao Senhor. Entre os seres celestiais, quem é semelhante a ti, ó Senhor? O 7 diz assim: Deus é sobremodo tremendo. Diga: tremendo. Na Assembleia dos Santos na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Então aqui nós começamos a entender o tamanho da grandeza de Deus. Diz que Ele é temido, amados. Esse poder está dentro de você. Essa grandeza de Deus é o que está dentro de você. Ele é rico em misericórdia. Se não fosse a misericórdia desse Deus todo-poderoso, desse Deus grande, nós não conseguiríamos sequer viver um dia das nossas vidas. São essas misericórdias que nos renovam e que faz com que nós vivamos de glória em glória, de vitória em vitória. Então aqui nós vemos o tamanho do nosso Deus, como relata o salmista. E em Jeremias 10, 6 e 7 diz assim a palavra: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Ó, mais uma vez a palavra de Deus mostrando a grandeza. Ninguém, amados. Não há Maomé, não há Buda, não há outro Deus, não há nada, não há religião de homens. Nada é comparado ao tamanho do nosso Deus. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Diga: grande é o poder do nome do meu Deus. E no 7 ele diz assim: quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Quem não temeria aquele que é Rei de reis, que é Senhor de senhores? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante. Não há, amados, sabedoria humana, não há rei que compare ao nosso Deus, que seja comparado, não há nada semelhante ao poder e à glória do nosso Deus. Amados, não há câncer que seja grande perto do tamanho do nosso Deus, não há doença que seja, porque às vezes nós falamos: não, Deus é grande, mas na hora que chega aquele diagnóstico, não, mas o câncer é maior que o meu Deus. Não é, amados. Aqui nós vemos os nossos irmãos falando, os salmistas, o nosso profeta Jeremias dizendo que não há nada semelhante ao poder e à glória de Deus, tanto aqui na terra, entre a sabedoria humana, quanto nos céus. Não há nada que se compare à grandeza do nosso Deus. Então eu quero aqui entrar com os irmãos em alguns tópicos para ficar mais claro, de uma forma mais didática na mente dos irmãos. Vamos para o primeiro. Diz assim: o poder de Deus que está em nós manifesta a cura. Você vai falar isso com muita ousadia. Diga: o poder de Deus que está em nós, diga, manifesta a cura. Não é que vai manifestar, manifesta a cura. Então o desejo de Deus, queridos, é que nós tenhamos a cura. O desejo de Deus é que nós tenhamos a cura, porque na cruz do Calvário Ele decretou isso. Ele não deu o sangue, Jesus não foi morto, e Ele falou: olha, se der, Pai, se der, manifesta a cura. Olha, se chegar uma situação, se for algo que possa acontecer, se tiver a sua... Não, Ele manifestou. Em Jesus Cristo nós temos a cura. Por isso você tem que tomar posse disso nessa manhã, amados. Ele manifestou a cura na cruz do Calvário. E em Lucas 5, diz assim a palavra de Deus no 17: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Então Jesus estava ali ensinando entre ímpios, entre mestres, e vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Próximo diz assim: aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. No próximo ele diz assim: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: não, eu não quero te curar. Não foi isso que o Senhor Jesus fez. Olha o desejo do coração de Deus. Ele disse: quero, fica
limpo. Amado, se você entrou aqui com alguma adversidade no seu corpo, na sua saúde, você não tem que ser como esse leproso. Se quiser, ele quer, é desejo dele. Ele diz: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Amados, quando Deus quer algo, Ele manifesta isso. E como eu disse, na cruz Ele manifestou a vitória. Então você tem que crer que nessa manhã o desejo de Deus é que você seja limpo. Esse mesmo poder que Jesus operou na vida desse leproso é o poder que está em você nessa hora, nesse momento. É o poder que age em nossas vidas. Diga: eu recebo. Ponto 2 diz assim: o poder de Deus que está em nós nos faz vencer todo o mal. Diga isso: o poder de Deus que está em nós nos faz vencer todo o mal. Amados, não importa o que se levante, não importa o que chegue à sua vida, o poder está em você. Você nessa manhã tem que tomar posse disso e crer de todo o seu coração. A fé que está em você, a fé que é dom, você tem que usar isso e crer que o poder de Deus está na sua vida. Número 1 diz assim: o poder que está em nós é maior do que tudo. Amados, esse poder que está em nossas vidas é maior do que tudo. Nós acabamos de ver a grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é ilimitado, e Ele é um com o Espírito que está em você. Por isso esse poder ilimitado, esse poder que está na sua vida é maior do que tudo. Diga: eu recebo essa palavra. Olha o que diz em Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, olha o que Jesus fez: deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Amado, não há demônio que possa contra a sua vida, não há potestade, não há mal. Se o inferno inteiro se levantar e falar: nós vamos tentar destruir a vida desse filho de Deus, amados, não dá, porque Deus nos deu o poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Há curas nessa manhã que vão acontecer, que já estão acontecendo, eu creio nisso. Ponto 2, melhor dizendo, número 2, qualquer obstáculo pode ser removido. Qual é o obstáculo que hoje está à sua frente? Eu não preciso saber. O que você precisa saber, o que nós precisamos saber é que ele pode ser removido. Nós podemos lançar ele para fora e aniquilar com qualquer obstáculo. Em Marcos 11:23 diz assim a palavra de Deus: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, olha, isso é verdade, diz a palavra de Deus, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, não pode ter dúvida. A fé, amados, não cabe dúvida. E não duvidar no seu coração, mas crer que assim fará o que se diz, assim será com ele. Amados, você crê no que está escrito na palavra de Deus? Quem aqui tem um monte na sua frente nessa manhã? Quem tem uma situação aí que precisa ser lançada ao mar? Você vai fazer isso nessa hora. É nessa hora que nós vamos fazer isso. Diga: Senhor Jesus Cristo. Diga: Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, Pai, nós praticamos o que está na Tua palavra. Diga: eu lanço agora, Jesus, esse monte. Lançamos doenças, Pai, lançamos maldição, lançamos pobreza, lançamos falta de emprego, lançamos escassez, lançamos problemas familiares, lançamos filhos na droga. Nós lançamos este monte ao mar para que eles sejam removidos da nossa frente, em o nome de Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim diz a Tua palavra, Deus. Diga amém. Glórias a Deus, amados. Nós temos que ser praticantes da palavra. Aleluia. Em 1 de João 4,4 diz assim a palavra de Deus. 1 de João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus. Diga: eu sou de Deus, graças a Deus por isso. E tendes vencido os falsos profetas. Os filhos de Deus têm vencido os falsos profetas. Quanto mais nós, com o conhecimento de graça, amados, nós temos vencido, eu creio nisso, os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no... Maior é aquele que está na sua vida. Aquele que está no mundo é aquele que dirige o mundo, é o inferno, é Satanás. Amados, maior é Jesus Cristo que está na sua vida do que o mundo inteiro. Diga amém. Então, olha o tamanho de quem está em você. Você está vendo, amados? Eu estou aqui trazendo vários versículos nesses primeiros 14 minutos para você entender a grandeza do poder que está em você.
Sabe, você precisa dizer ao problema o tamanho do seu Deus. Creio que todos conhecem essa frase. Nós às vezes ficamos dizendo a Deus o tamanho do nosso problema, mas nós precisamos dizer ao problema o tamanho do nosso Deus, porque o problema não é maior que Ele, Deus é maior que o problema. Isso que você lançou amar, você deve dizer a isso, dizer: o meu Deus é maior que tudo isso, que toda doença, que toda maldição. O meu Deus é maior que qualquer coisa que possa se levantar. Se veio por um caminho, voltará por 7, porque o Deus que está em mim é maior do que esse problema. Eu sei que quando você pega lá o diagnóstico, é uma doença, é algo que não tem cura aos olhos humanos, amados, rasgue isso e creia que o Deus é maior do que tudo que pode chegar à sua vida. Ele é ilimitado. Amém. Ponto 3 diz assim: o poder de Deus que está em nós nos faz realizar prodígios. Diga: o poder de Deus que está em mim me faz realizar prodígios. Número 1, dentro do tópico 3, vamos ler junto. O Espírito Santo nos capacita a realizar prodígios. O Espírito Santo nos capacita, amados, a nós realizarmos prodígios. E eu pergunto: você sabe o que é um prodígio? Você sabe o que é um prodígio? Porque nós temos o costume de falar que Deus manifesta milagres. Todos sabemos o que é milagres, algo sobrenatural. Nós sabemos o que é maravilhas, amém? São coisas belas, coisas maravilhosas que Deus faz. Mas de prodígios, você sabe o que é prodígios? Mas prodígios são acontecimentos contrários às leis naturais. Tudo que é contrário à lei natural é um prodígio. Ora, se eu lançar esse microfone aqui, ele vai cair ao chão, porque existe a lei da gravidade, não é, pastor Rodrigo? Usou esse exemplo ontem. A lei da gravidade. Agora, se eu lançar esse microfone e ele ficar flutuando aqui, isso é um prodígio. Prodígios são coisas que vão em encontro com as leis naturais. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos 6, 8 a 10. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes... Amados, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais ao povo. Para aí. Aqui vai a primeira revelação desse versículo. Para que haja sinais e prodígios tem que ter graça e poder. Porque Estevão só realizava grandes prodígios porque ele estava cheio de graça e de poder. Você tem a graça e você tem o poder. Então você tem que crer que assim como Estevão, você pode manifestar, você pode crer que prodígios vão acontecer na sua vida. O próximo diz assim: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, nos Cireneus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia. Esses nomes são uma bênção, né? E os da Cilícia. E Asa é boa. Asa, estamos tranquilos. E Asa. E discutiam com Estevão. Próximo. E não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual ele falava. Amados, o Espírito pelo qual ele falava era o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está na sua vida. Então só há prodígios, como eu disse, aonde há graça e aonde há poder. Nós não podemos desviar o foco, nós não podemos tirar a atenção das coisas de Deus, olhando para as coisas desse mundo. E você sabe que os crentes hoje estão olhando para muitas coisas ao invés de olhar para a palavra de Deus. Você tem um smartphone, você passa, eu creio que muito tempo do seu dia olhando para uma tela de um celular. E hoje há um problema que muitos dos jovens enfrentam, e alguns adultos também, que hoje você tem uma intimidade, você entra na casa das pessoas através das redes sociais e você vê a vida dessa pessoa. E muitas pessoas que você acompanha, que você segue, são ímpias, mas que têm sucesso financeiro, que têm uma vida aparentemente boa, porque dirige bons carros, porque frequenta bons restaurantes. Amados, e os crentes, os filhos de Deus estão focando nisso, estão olhando para essas coisas e ficam se comparando. Ora, mas eu sou filho de Deus, eu não tenho talvez esse carro, eu não tenho essa vida que essa pessoa leva. Amados, nós estamos olhando para as coisas do mundo. Você tem que saber que muitos desses que dirigem bons carros, que frequentam os melhores lugares da sociedade, não têm o que você tem, que é o poder de Deus e a vida eterna, amados. Nós estamos nesse mundo para acumular bênçãos para a vida eterna. Nós temos o que ninguém que não é filho de Deus tem. Nós temos a garantia da nossa salvação. Diga glória a Deus por isso. Não olhe as coisas do mundo, olhe para Jesus. Nele você tem esperança, nele você tem a certeza das promessas. Aleluia. Número 2, dentro do tópico 3, diz assim: a fé faz o impossível acontecer. Diga: a fé faz o impossível acontecer. Em Atos 3, vamos ler a história que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona.
Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Era o que ele fazia todos os dias, colocavam o coxo lá e ele ficava pedindo esmolas. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eu imagino Pedro passando ali junto com João, e vendo aquele coxo ali pedindo esmolas, olhando, e Pedro sabia o poder que estava na vida dele, Pedro sabia aquele que operava através da oração dele, e ele diz assim: olha para mim, ei coxo, você que está aí pedindo esmola, olha para a gente, estamos passando. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Uma pessoa que espera receber migalhas, ela não espera algo maior, ela espera migalhas, ela espera receber o pouco. E diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, eu não tenho dinheiro aqui, eu não tenho nada para te dar, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E ele tinha algo que valia mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer prata, qualquer ouro. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Olha a autoridade de quem sabe o poder que opera. Pedro podia dizer: olha, eu creio em um Deus que, se Ele quiser, Ele pode até fazer com que você ande. Não, amados, olha a autoridade. Na mesma hora ele olhou e falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno. Hoje nós vemos crente que alguém pede uma oração, alguém na família que está necessitado pede oração, você fala: vamos ali atrás, eu oro por você, vamos ali no quarto, não deixa ninguém ouvir, quem sabe Deus manifesta uma cura na sua vida. Amados, eles viram aquele coxo no meio da porta ali do templo, na entrada, não sabiam, devia ter uma movimentação, devia ter várias pessoas andando. Ele, com a autoridade de Cristo, olhou e falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. É essa autoridade que você tem que ter nessa manhã, é essa autoridade que Cristo espera. Cristo não pede isso a você, Ele manda. Nós temos que entender isso, amém, homens? Cristo não pede nada para nós, Ele manda. A palavra de Deus na Bíblia está sempre no afirmativo. O Senhor manda. Ele não levou Moisés ao alto daquele monte e falou: Moisés, se quiser você desce e fala, quem quiser não mate, quem quiser não cobice a mulher do próximo. Ele falou: não matarás. Deus manda. E essa autoridade estava na vida dos apóstolos. Levanta, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Amados, olha a operação de um milagre. Ele não precisou pagar o preço ali, ele só apenas falou: levanta e anda. Esse é o espírito que nós atuamos, o espírito da graça, o espírito da fé. Nós vemos com a mesma fé. Pois a andar e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Ele foi agradecer a Deus, porque muitos recebem a cura, muitos não têm a provisão. Fala: Deus, eu preciso da provisão. E Deus dá a provisão e fala: fui curtir a provisão. Ora, fui curtir a bênção, estou curado, ora, saí. O coxo não levantou e falou: quer saber, agora eu estou bem, sabe o que é? Eu vou pegar uma bicicleta, eu nunca pude fazer, vou dar uma volta aqui por toda a Judá, Galiléia, os confins da... Não, ele não fez isso. Ele entrou saltando no templo e foi celebrar a Jesus Cristo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito. Ora, lógico, aconteceu um milagre, todos conheciam aquele coxo, todos correram atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Amados, eles correram para ver. Quando Deus opera um milagre, as pessoas ficam extasiadas, as pessoas ficam maravilhadas. E eu termino no 16, diz assim: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença. Olha aqui, amados, não foi a carne de Pedro, de João, não foi. Foi o nome de Jesus Cristo, foi a fé em Jesus Cristo que operou isso. Você tem a fé que é dom de Deus na sua vida. Essa fé pode fazer com que milagres aconteçam, com que coxos se levantem, com que provisões apareçam, com que famílias sejam restauradas. Eu creio nisso, que isso vai acontecer nessa manhã, amados. Nós temos que ter fé para pedir. Nós temos que ter fé para pedir. E aqueles que me acompanham nas redes sociais têm visto que eu tenho lançado alguns insights. Eu quero fazer isso com você nessa manhã, porque muitos têm fé para pedir, mas não têm a mesma fé para receber. Você já parou para pensar nisso?
Você talvez venha aqui à igreja segundas-feiras, domingos, fala: eu quero Deus, eu creio Pai, eu creio nas suas promessas, eu creio que a fé é de onde Deus está na minha vida. Mas quando você sai daqui, você não tem essa fé para receber aquilo que você pediu. Muitos têm fé para pedir, mas não têm a mesma fé para receber. Você precisa pedir com fé e ter a mesma fé, crendo que Deus vai manifestar na sua vida. Porque de nada adianta você falar: eu acredito. Você está aqui rodeado de irmãos, sair daqui fervendo, aí chegar amanhã no seu trabalho e falar: sabe o que é? Eu já não sei se vai acontecer. A mesma fé que você tem aqui é a fé que você vai ter amanhã no seu local de trabalho, na sua casa, na consulta que você tem nessa semana. Você tem que ter fé para pedir e fé para receber. Diga: eu tenho essa fé em nome de Jesus. Aleluia. Quarto diz assim, 4 pontos: o poder de Deus que está em nós gera prosperidade. Quem que recebe prosperidade nessa manhã? Há um poder na sua vida que gera prosperidade. Número 1, dentro do tópico 4, o Senhor ordenou bênção e prosperidade sobre o seu povo. É o que diz em Deuteronômio 28, 8 e 12, diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Diga: eu recebo essa promessa em minha vida. E tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amados, onde você colocar a sua mão, a bênção de Deus, a prosperidade. Diz assim o próximo: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Ele já abriu sobre a tua vida, creia nisso, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás, isso é promessa de Deus, a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Amados, é promessa, tem que acontecer e ponto. Diga isso: tem que acontecer e ponto. Diga: é promessa de Deus para a minha vida. Número 2, a graça e o favor de Deus estão sobre nós. Amados, a graça de Deus está sobre a nossa vida, o favor de Deus está na nossa vida e está sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9, ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar sobre... Ele pode, amados. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo escassez, pobreza, miséria, diga não. Leia comigo: em tudo ampla suficiência, superabundez em toda obra. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E ele aumenta a sua semente, olha o que ele faz com os frutos, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Diga: eu recebo na minha vida os frutos multiplicados, frutos bons, frutos de justiças, para a glória de Deus. Amém, até aí, né? Amém, glória a Deus. Amados, não, tem mais um, tem 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Olha, não é para você enriquecer e fugir. Eu enriqueci, eu peguei um Emirates lá, fui lá para Dubai, curti a riqueza que Deus me deu. Não que você não possa curtir, você possa desfrutar daquilo que Deus te dá, mas diz a palavra que Ele te enriquece para toda generosidade. Você vai olhar quem está do seu lado e vai falar: você vai ficar rico para ser generoso. Diga: para ajudar a obra, para ajudar os irmãos. E ele termina dizendo: a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Você vai ficar tão rico, você vai ser tão generoso. Tem 3 que creem nisso. Você vai ficar tão rico, tão generoso, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha a obra que Deus fez na vida do presbítero Boni, olha a obra que Deus fez na vida do Tiago, olha a obra que Deus fez na vida do pastor Cláudio. Vão olhar e vão dizer: glórias a Deus, porque Deus é justo, Deus é fiel. Por sua causa serão tributados glórias ao nosso Deus. Se você crê nisso, diga: eu recebo em minha vida. Aleluia. Estamos indo para o final. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando. Ponto 5. O poder de Deus. Fala para o pessoal da Eletropaulo que falta uma página lá, para eles segurarem esse negócio, que Deus tem muito. Em uma página Deus faz muita coisa, amados. Ponto 5. O poder de Deus que está em nós nos faz vencer o medo. Você que entrou aqui com medo, há um poder de Deus na sua vida, e esse poder faz você vencer todo medo. Amados, tem gente que tem medo de tudo. Eu conheço gente que tem medo, mas é de tudo mesmo.
Até de um bom dia essa pessoa tem medo de dar, de receber, tem medo de tudo, tem medo de andar de carro, tem medo do trânsito, sabe? Tem medo de vir à igreja, fala, eu não vou à igreja porque o culto é de manhã, mas não vinha também quando era noite, porque a noite é tarde, eu saio daqui tarde, eu dirijo sozinho, e sabe, há pessoas que moram aqui na Redondeza, 5 quilômetros daqui, tem medo de vir à igreja. Há pessoas que têm medo de tirar uma carta de carro, tem pessoas que têm medo de ter filhos. Até aí tudo bem, né? Estou brincando. Filhos são bênção de Deus. Mas há pessoas que têm medo de se casar. Aqueles que se casam, não quero ter filho. Há homens que têm medo de ser o chefe da sua família, ser o cabeça. Vão colocando as coisas para a esposa. Não, ela toma a decisão, sabe? Ela fala melhor que eu. Há homens que têm medo de tomar as rédeas da sua casa. Há pessoas que têm timidez, amados. E os tímidos não me levem a mal nessa hora. Como diz o apóstolo, minha mãe, não saiam correndo, não rasguem a carteirinha de membro. Mas eu vou te dizer algo, timidez é uma doença. A timidez te impede de você progredir. Há pessoas que só de pensar em algo novo, algo grande, começam a tremer, falam, não, eu não sei como eu vou fazer, porque isso eu vou ter que falar em público, ou eu vou ter que responder um e-mail, eu vou ter que falar com alguém, fechar um contrato. A timidez te impede, a timidez é uma doença, e os tímidos precisam deixar isso, porque a timidez produz medo, e o medo não vem de Deus, amado. A palavra de Deus diz que a fé lança fora todo medo. Então você que é tímido, se lance nas mãos do Senhor, não tenha medo. Não deixe que sua vida, o plano de vitória que Deus tem para você, seja impedido por causa de uma timidez, de algo da sua carne. Deus quer que você voa, Deus quer que você tenha o voo da águia. Deus tem um plano de vitória para a sua vida. Enquanto você ficar preso, sabe, com medo, receoso, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. Você precisa se lançar e dizer, eu me lanço nas tuas mãos, Deus. Eu tenho isso na minha carne, mas isso não vai impedir de eu viver o que o Senhor tem para a minha vida. E os tímidos digam amém. Deus já fez, porque tímido para dizer amém. Amém. E os tímidos digam amém. Glória a Deus. Tímidos, vocês têm que fazer assim. E os ousados digam amém. Vocês vão chegar lá para a glória de Deus. Cadê a irmã que está aplaudindo lá em Libras? Aleluia. Número 1. Deus é o nosso escudo e proteção. Diga glória a Deus por isso. Amados, nós vamos testemunhar dos livramentos de Deus nas nossas vidas. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. O que diz o salmista no 34. Diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Deus tem isso para a sua vida nessa noite, nessa manhã. Deus tem livramento. Você vai testemunhar, como eu disse, de milagres. Eu tive um milagre na minha vida junto com alguns irmãos aqui. Nós capotamos com um ônibus, ribanceira abaixo, o ônibus virou. E amados, Deus nos livrou. Se você perguntar, como é que vocês não sofreram nada, como ninguém morreu, por muito menos, nós vemos acidentes aí na estrada que são coisas menores e todo mundo morre, todo mundo fala. Amados, Deus nos livrou. 16 pessoas estão vivas para contar a glória de Deus. E eu me lembro isso, cadê o pastor David? Onde está você, pastor David? Eu me lembro quando aquilo aconteceu, e eu louvo a Deus porque nós tivemos uma paz, e eu me lembro de nós ali junto com alguns irmãos, porque alguns irmãos ficaram loucos, amados, queriam pegar eu lembro de um irmão que queria bater no motorista, e você se lembra disso, esse cara tá louco, e o motorista estava cheio de sangue na cara. Eu falei, amado, você vai fazer o que com o cara? E já, não, mas eu vou, e esse cara dormiu, e ali nós, eu lembro eu do pastor David, na época, diácono, que eu creio, presbítero, ou alguma coisa, ou servo de Deus, nós ali acalmando os irmãos, falando, calma, há uma paz, amados. Você tem que ter essa paz em meio às adversidades. Deus te livra, nada vai acontecer com a sua família, nada vai acontecer com seus filhos, nada vai acontecer. Você vai orar toda manhã e vai dizer assim como o salmista, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Eu oro isso toda manhã com a minha esposa e com o meu filho, que os anjos de Deus estejam acampados ao redor do nosso carro, da nossa casa, da escola do meu filho. A nossa entrada, a nossa saída é blindada por Jesus Cristo. E diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você é bem-aventurado porque o seu refúgio está em Jesus Cristo. 2, diz assim, número 2, a fé em Cristo e o foco no seu poder manifestam o sobrenatural. Estamos indo para o final da mensagem. Deus vai manifestar coisa sobrenatural em sua vida. Nessa semana você vai ver o poder, os sinais acompanhando essa palavra em sua vida. Em Mateus 14, 22 a 33, nós vamos ler essa breve história. Diz assim, logo a seguir
compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os barcos saiu com os apóstolos, e estava um mar que não era o melhor. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Então pensa aí, eles estavam no barco e vem Jesus andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Eles acharam que Jesus era um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu. Ô galera, sou eu, estou chegando para junto de vocês. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, Pedrão sempre nessa, né? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: come here, vem para cá, Pedro, vem comigo, venha perto de mim. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então até aqui, Jesus estava orando no monte, os discípulos saíram no barco e ele 1h da noite falou: vou lá com eles. Eles se assustaram porque os mares estavam agitados, o vento. E aí quando eles viram Jesus, falaram: é um fantasma. Amados, toda vez que você está passando por algo na sua vida, um mar revoltado, ondas se levantando, às vezes é difícil de você entender que Jesus está contigo. Às vezes você olha as circunstâncias, as adversidades e fala... E aí você vê que Jesus está ali, mas você não consegue relacionar, porque você está focando no problema. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro ficou com medo, porque quando ele pisou na água, ele sentiu ali o vento, sentiu as ondas. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Amados, quando nós tiramos o foco de Jesus, as coisas começam a submergir. Se você está com foco em Jesus, pode estar o vento que for, pode estar o mar que for, continue focado nele, porque ele está à sua frente. E aí, prontamente, por mais que você caia, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você que está passando por um problema nessa manhã, não tenha uma fé pequena, não duvide. Deus está com você, Ele está te segurando pela sua mão, assim como Ele fez com Pedro. Não duvide. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Próximo. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ou seja, Jesus controlou a situação, mas ele precisava fazer com que Pedro tivesse confiança, visto que ele estava no controle de toda a situação. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Você vai dizer ao final dessa semana, a esse monte que você já lançou ao mar, a essa tempestade, você vai dizer: verdadeiramente eu sou um filho de Deus, porque Deus está comigo em toda e qualquer hora. Aleluia. Amados, nós não podemos tirar o foco de Jesus, por mais que sejam fortes os ventos. Eu quero encerrar afirmando que a nossa fé, que está depositada no Todo-Poderoso, e com Ele não há fracasso. A sua fé está em Jesus, com Ele não há fracasso, não tem como dar errado. Não há perdas, melhor dizendo, e frustrações. Na sua vida você pode ter medo e pensar que você tem medo de alguma coisa. Nessa manhã Deus tirou todo o medo do seu coração. Não há frustrações, não há medo, não há nada, porque Jesus está contigo. O poder do Todo-Poderoso que opera em nós nos capacita a vencer toda e qualquer dificuldade. Deus já te capacitou para você passar por cima de toda dificuldade. Portanto, que sejamos sempre ricos de esperança no poder do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo diz. E nós terminamos lendo Romanos 15, 13, enquanto os músicos sobem aqui. O apóstolo Paulo diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Olha a oração, isso é uma oração. O Deus de toda esperança vos encha de todo gozo e paz, e o vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amado, você vai ser rico de esperança. A esperança de Deus está na sua vida. Eu falei aqui sobre medo, eu quero terminar rapidamente, porque nós temos 10 minutos para isso, dizendo que eu também já tive medo uma vez na minha vida, um período da minha vida. Eu creio que talvez um medo natural da evolução do ser humano, mas eu tive medo. Tive medo de me casar, tive medo de sair da casa dos meus pais, porque ali havia segurança, ali havia uma proteção, e eu tinha que sair da minha zona de conforto, eu tinha que criar uma família. Ali houve um medo.
Depois eu tive medo, ou antes disso, na minha faculdade, em atender o meu primeiro paciente. Tinha medo de como é que eu vou me relacionar, como é que eu vou fazer na boca dessa pessoa, como é que eu vou fazer tal. Depois esse mesmo medo foi transferido para a minha vida profissional, onde você se vê num consultório odontológico, você fala, agora sou eu, o paciente e Deus. E você tem que ali resolver um problema, havia medo, havia insegurança. Mas eu venci todos esses medos, amados. Todos os medos. O medo de ser o cabeça da minha casa, Deus arrancou isso de mim. Não há medo que possa paralisar a sua vida. Não há medo que possa paralisar a sua vida, o agir de Deus. A hora que eu entendi o poder que estava em minha vida, que não era pela minha força, não era pelo meu braço forte, mas que era o poder de Deus que operava em mim, não houve mais medo, não houve mais frustração, não houve mais perda, porque eu cria e eu comecei a entender que Deus pode fazer através de mim coisas que eu jamais imaginei. E hoje eu não tenho medo de nada. Se você perguntar do que você tem medo, só de ter outro filho. Não, estou brincando. Não tenho medo de mais nada, amados. Não tenho medo, porque eu sei que quem opera em minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Essa mesma fé e essa convicção que está em mim, eu profetizo na sua vida nessa manhã. Não haja medo na sua vida. Não haja, mentes divididas. Que você tenha certeza e convicção que aquele que está em você opera prodígios, sinais e maravilhas. Prodígios, coisas que vão de encontro com as leis naturais. É isso que o Deus que está em você vai operar nessa semana. Fique de pé no seu lugar nessa hora, com ousadia e com gratidão a Deus. Senhor, nessa hora nós lançamos todo medo, Jesus. Senhor, nessa hora, Pai, nós chegamos ao final desse culto, Senhor, e nós declaramos, Pai, que em Ti nós temos tudo que nós precisamos, Jesus. Eu oro, Pai, para que essa palavra, Senhor, não seja esquecida, mas que antes ela acompanhe, Senhor, que acompanhe os sinais, Pai, que ninguém aqui saia e se dispersa, Senhor, que desplugue do que o Senhor fez nessa manhã. Nós cremos que o poder de Deus pode operar em nossas vidas grandes coisas, Deus. E nós chamamos a existência coisas grandes nessa semana, Jesus. Senhor, se alguém aqui entrou com medo da semana que se inicia, do mês que se inicia, Jesus, que esse meio agora bata em retirada, Jesus, porque há poder no Teu nome, Pai. Que nós saiamos daqui, Senhor, convictos de que esse é um mês de grandes bênçãos, Pai. Que será um mês inigualável, Jesus, porque essa palavra vai fazer a diferença em nossas vidas, Jesus. Não vamos ter medo de negociar. Não vamos ter medo de, Senhor, atender clientes, pacientes. Não vamos ter medo, Senhor, de orar em nossas casas. Não vamos ter medo, Pai, de sair de casa. Não vamos ter medo, Pai, de assaltantes, de fraudulentos, Pai, de malignidades. Não teremos medo, porque nós sabemos que o poder de Cristo opera em nossas vidas, Pai. Que cada homem, cada mulher saia daqui nesta manhã, Jesus, convicto, Pai, com a sua fé exercitada, Pai, para crer, Jesus, que em Ti nós podemos fazer proezas, em Ti nós podemos fazer grandes coisas, Pai. Sem Ti nada podemos, mas contigo nós podemos todas as coisas, Deus. Dá ousadia, Pai, dá intrepidez. Abra a tua boca agora, é você e Deus. Em 30 segundos, você vai abrir a tua boca com ousadia. Você vai fazer com quem esteja ao teu lado ouvir a tua ousadia, a tua convicção. Comece a declarar como será a sua vida de hoje para frente, porque hoje é o primeiro dia. O que passou, passou, hoje é o primeiro dia. Comece a declarar, ouça a sua voz, profetize, use a sua fé. Nós vivemos num pacto de boca. O que eu creio, eu declaro, eu profetizo. Ouça aí a tua voz profetizando o que será a sua vida daqui para frente. Vamos, igreja, abra a tua boca, profetize, tire o medo de falar, tire o medo de orar, comece a declarar como nunca antes. Diga: eu serei próspero, eu serei curado, porque esse poder está em mim. O Senhor declarou, decretou na cruz do Calvário a bênção sobre a minha vida. Vamos, igreja, reaja. Aleluia. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome. Abre a tua boca, creia nisso. Há poder no nome de. Para cadeias. Oh, aleluia. Poder
poder no nome de Jesus. Oh, há poder, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, com as mãos aos céus há poder. Vamos, banda, há poder. Oh, no nome de Jesus, há poder no nome de. Pra que igreja? Pra cadeias, oh, cadeias, pra cadeias quebrar, cadeias, oh, quantos quem que cadeias são quebradas nessa manhã? Quantos quem que todo medo já foi lançado? Que Deus nos renova nessa manhã de autoridade, de poder, de glória, de bênçãos. Saímos daqui prontos para viver os melhores dias das nossas vidas. Há poder no nome. Há poder no nome. Pra cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder, há poder no nome, no teu nome, Deus, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Os que recebem, liberem um brado de vitória ao Senhor. Os que têm o poder de Cristo, digam glórias a Deus. Aleluia. Eu vou deixar você embora nessa força, nesse poder. Estenda a mão na direção do altar. Pai amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, porque nessa manhã o Senhor agiu e continuará agindo, Pai. Eu oro para que, Senhor, esse mover seja constante nessa semana, nesse mês, para o resto das nossas vidas. Que todos aqui tenham consciência, convicção que o Senhor em nós produz grandes coisas. Nós saímos daqui declarando que a tua paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que são poderosos em Cristo para ver sobrenaturais, prodígios, maravilhas, digam: bom dia a todos, tenha a melhor semana da sua vida. Olhe quem está ao seu lado e diga: o poder de Deus já operou através de você. Tchau, internautas, até amanhã.